dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, Euzinha e a Dora Esteves hoje tá comigo aí, tá bom? Bom dia especial para você, Dora, Deus te abençoe. Muito bem, nosso texto dessa manhã, e depois eu cumprimento o restante do pessoal no final. Nosso texto dessa manhã é Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao versículo 36, tá bom? Vamos falar de mais amor, por favor. É o título da nossa live hoje, tá? A live anterior foi mais amor e mais perdão, por favor. E hoje é mais amor, por favor, tá bom? É o texto aí de Lucas, capítulo 6, verso 27 ao 36. Vamos contextualizar? Se você abriu sua Bíblia, e se a sua Bíblia tem, antes dos títulos, né, as referências paralelas, você viu aí que esse texto de Lucas 6, do 27 ao 36, é um texto paralelo a Mateus 5, 38 a 48. O que tem em Mateus 5? Sermão do Monte. Pois é. Mateus 5, 6 e 7 são o Sermão do Monte. Em Lucas, isso não é o Sermão do Monte, é o Sermão da Planície. Porque em Lucas, o objetivo do Evangelho de Lucas não é aproximar Jesus de Moisés. Esse é o objetivo de Mateus. Então, no Mateus, o sermão é do monte, para aproximar Jesus de Moisés, com o qual Deus falou no monte. Só que em Lucas não. Lucas não quer fazer essa aproximação. A iluminação tá mudando, gente, porque o tempo faz sol, entra nuvem, tá? Então, no caso de Lucas, o sermão é da planície. Jesus chega num lugar plano e começa a falar, tá? Bem, e aí então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho de história da redação, tá bom? A aula dessa quarta-feira, tá? Aula de seminário, vamos lá. História da redação. O que acontece? Na formação dos evangelhos, existe uma cronologia aproximada, tá? De que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Aí existe uma outra fonte, tá? Que é a né? Que é a Quelle. Quelle é a palavra fonte em alemão, porque os alemães é que começaram a falar sobre isso, tá? E aí, depois de Marcos e de essa outra fonte, que são fragmentos de textos dos evangelhos, por isso que não é um evangelho, é uma fonte, vai aparecer o evangelho de Mateus. Então, no evangelho de Mateus, a gente tem textos de Marcos, tá? Que se aproximam de textos de Mateus que se aproximam de Marcos. A gente tem textos que são do próprio Mateus e a gente tem textos desta outra fonte, tá? O Evangelho de Lucas só vai ser escrito, segundo os estudiosos da história da redação dos evangelhos, depois de Marcos e de Mateus. Então, em Lucas, o que a gente tem? Coisas que estão em Marcos, coisas que estão em Mateus, coisas que estão nesta outra fonte e coisas do próprio Lucas, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Para explicar para você por que esse texto de Lucas 6, 27 a 36 tem a ver com Mateus 5, 38 a 48.
Se você, depois dessa live, for comparar os dois textos, você vai ver que eles são aproximados, eles não são idênticos. Então, o que Lucas fez? Se você já leu lá o prólogo de Lucas, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, né? Se você quiser, isso está lá na minha dissertação de mestrado, né, de teologia, que eu trabalhei Lucas Atos. E aí eu fiz um capítulo só sobre isso, né, o desenvolvimento ali do Evangelho e do livro de Atos. Então, o que acontece ali? O Lucas vai dizer para o Teófilo, né, que em cima da mesa dele tá cheio de material. E ele vai dizer, Lucas, eu fiz uma pesquisa acurada sobre tudo que se tem aqui e eu vou falar para você agora um relato ordenado das coisas que aconteceram na vida de Jesus. Portanto, o que eu imagino é isso, a mesa de trabalho do Lucas, né, do autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, tá? Porque isso não tem desacordo, todo mundo concorda que é o mesmo autor. Então, em cima da mesa de trabalho, né, do evangelista e do escritor de Atos, tem um monte de material. Incluso desse material, Mateus e Marcos, tá? Textos de Mateus e Marcos. Então, aqui no Lucas 6, 27 a 36, o Lucas vai começar a falar da questão do amor aos inimigos. Ih, pois é, mais amor, por favor, aqui, tá? E aí, é legal, porque se você pegar Lucas capítulo 6, você vai ver que ele começou ali no verso 20, Lucas capítulo 6, ou melhor, Lucas 6,17 é o que explica que não é sermão do monte, mas sermão da planície, tá? Lucas 6,17, vai aí. E descendo Jesus com eles do monte, parou num lugar plano, entendeu? Então, não é sermão do monte no Lucas, é sermão da planície, sermão do lugar plano. Desceu e ficou parado ali e começou a falar. No versículo 20 de Lucas 6, ele já entra nas bem-aventuranças. E depois das bem-aventuranças, ele pula toda a parte lá do Mateus capítulo 5, né, do adultério, né? Deixa eu abrir aqui. No Mateus capítulo 5, do ensino sobre a lei, sobre a ira, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre juramentos. O Lucas pulou isso tudo e entrou direto, tá, no texto do amor aos inimigos. Tá? Então, é isso que eu estou falando. O que explica isso? O que explica isso é que o evangelista tinha sobre a sua mesa já o material de Mateus, tá? Capítulos, pelo menos esse, né? 5, 6 e 7. E ele fez um apanhado e viu o que era principal para os gregos saberem. E aí ele entrou logo na questão desse amor, né? Que, claro, eu sei, você já sabe, você que acompanha aqui as lives, é o agape ou ágape. Isso é o substantivo amor. E o verbo amar é o verbo agapao ou agapó. Pode falar de um jeito ou de outro, por isso que eu tô com a caneca que a Monique me deu, né? Olha aí, ó. Sagapó. Quando eu digo sagapó, eu tô dizendo isso que tá escrito aqui, ó. Eu escolhi amar você. Ou eu escolhi você para amar, tá? Não é simplesmente eu te amo. É eu escolhi você para amar. E esse é o sentido aqui, tá? Esse é o sentido aqui. E antes de ler, deixa eu falar algumas coisinhas que eu anotei aqui, tá? Esse desafio do amor, do mais amor, por favor, é um desafio diário.
Às vezes é um desafio horário, que você tem que, de hora em hora, você se colocar esse desafio. E aí, eu já passei por grupos anônimos, né? Não sei você que está aí do outro lado, mas quando a crise está muito forte, seja ela qual for, alcoolismo, ou drogas, ou dependência emocional, né? A gente tem que renovar o compromisso de hora em hora, não é só por hoje, né? É só por essa hora. Às vezes até só por esses 15 minutos e vai renovando, renovando, renovando. Então, o desafio do amor aqui é esse, tá? É o desafio diário de eu escolher, Senhor, só por hoje eu escolho amar todo mundo sem distinção. Aquele que me faz bem, aquele que me faz mal, aquele que me ama. Quando eu digo aquele, aquela, tá? Aquele, aquela que me ama, aquele, aquela que me odeia, aquele, aquela que é meu amigo, minha amiga, aquele, aquela que é meu inimigo, minha inimiga, né? Aquele, aquela que eu sei, eu não fiz nada, mas não gosta de mim, e eu sei disso, tá? Então, eu escolhi amar. Então, isso é um desafio diário, se não horário, tá bom? E aí, algumas coisas que você já sabe, mas não custa repetir, você que lê a Bíblia, tá? Amor é o quê? É dom de Deus. Outra coisa, amor é o quê? É fruto do Espírito. Naquela tangerina lá que a gente falou na quarta-feira, né? É um gomo do fruto do Espírito. Outra coisa, lá 1 aos Coríntios, capítulo... Amor é dom, 1 aos Coríntios, capítulo 13. Amor é fruto, Gálatas 5:22. Amor é comportamento, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 7 e 8. Né? Desculpe, beba água. Amor é você me assistir, né? E aí no meio da leitura eu paro, bebo água e falo de outra coisa. Nem todo mundo tem essa paciência, né? Hoje em dia as pessoas querem que eu comece a falar, mas não dá, não consigo. Então amor é você ter essa paciência aí comigo também, tá? Amor é escolha de vida. A gente escolhe isso, tá? E o amor é a essência de Deus em nós. 1 João, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Deus é amor. E quanto mais eu me aproximo de Deus e da sua palavra, mais esse amor precisa estar em mim. Esse amor que é dele tem que estar em mim. Né? E aí, por que é tão difícil isso? A gente precisa pedir a Deus... ou as psicólogas e psicólogos usados por Deus, né, para nos tratar em relação a isso. Eu preciso falar isso, tá? Eu estava vendo beba água, assistindo uma menina, uma jovem muito bonita, Marinalva, o nome dela, e ela estava compartilhando a dificuldade dela de chamar Deus de pai. E aí ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. E ela falou assim, por que você acha que existem tantos divórcios, tantos problemas com paternidade? Isso aí é o mal sobre a terra, para que as pessoas, quando se aproximarem de Deus, terem dificuldade de chamar Deus de pai. Porque a gente sabe, eu já fiz uma live sobre isso, que Deus está muito acima das categorias de pai e mãe. Você pode chamar Deus de mãe, não tem pecado nenhum nisso, tá? Porque ele está acima dessas categorias. Isso é coisa nossa, chamar Deus de pai, desde criancinha, é o papai do céu, é o papai do céu. Essa coisa do masculino que protege, né? Mas Deus também é mãe que toma no regaço, né? Que toma aqui no colo, que gera. A gente tem uma... Você pode olhar aí na lista
uma live sobre isso, sobre o Dia das Mães, e eu falei de Deus como mãe, né? Mas essa dificuldade de quando a pessoa vem para Deus, não consegue chamá-lo de pai, porque nas suas estruturas psíquicas e nas suas relações de paternidade houve problema, né? E aí, por exemplo, aqui nos assistindo, né, tem aí pai, né, que é mãe, que é pai ao mesmo tempo e vira pai. Assim como pode ter um pai que é pai e mãe ao mesmo tempo. Então essas, sabe, quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a ver, né, essa ação da maldade sobre a terra, o número de divórcios, todas essas coisas que fazem com que haja dificuldade no relacionamento da gente com Deus como pai, né? Então precisa tratar isso dentro de nós também, tá? E aí vamos lá então, eu já falei aqui o que estava no meu roteirinho, já falei do contexto, exatamente. Uma coisa interessante, se você não sabe, o Lucas aqui, em Lucas 6, 27 a 36, já vou entrar no texto agora. Ele, como eu falei, é um texto paralelo a Mateus 5, 38 a 48. Em Mateus 5, 38, há uma referência à lei do talião, ou lei de talião. O que é lei de talião? Era uma lei da Mesopotâmia, lá, para a redução da violência, e uma das máximas dessa lei era olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, e por aí vai. Por que isso é redução da violência? Porque antes da implantação dessa lei na Mesopotâmia, se eu te desse um empurrão, você me matava. Tá? Se eu mentisse, você vinha e me dava uma, sei lá, uma pancada, mentisse, caluniasse, né? Aí eu te dava uma pancada. Então, a lei do talião vem para reduzir a violência, tá bom? Isso é o olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura e por aí vai. Então, se você fez algo contra mim, na lei do talião, eu tenho o direito de fazer o mesmo contra você. Mas aí Jesus, lá no Mateus 5, a partir do versículo 39, ele vai dizer, não é assim com vocês. Aí, nessa redução da violência, Jesus reduz mais ainda a zero. Ou seja, quem vier contra você, vá a favor dele. Não vá contra. Não revide o mal com o mal, né? Seja esse mal enorme, ou seja esse mal pequenininho. Ah, falou mal de mim, também vou falar mal dele. Não. Para. Tá bom? Então, ditas essas coisas, vamos para vamos para Lucas 6, 27 a 36. Jesus vai dizer então, digo, porém, a vocês que me ouvem, estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Bíblia do Leão. Hoje eu tô toda amarela, olha só, gente, é cabelo, é a Bíblia, é a roupa, olha só. Mas eu gostei da combinação. Vamos lá. Então, digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Então, amem. Amem no sentido de agapó ou agapao, tá? Nesse sentido aqui. Então, escolha amar. Escolha amar. Porque quando a gente fala assim, o agape é amor de Deus. Então, se é amor de Deus, então eu não consigo não. Consegue sim. Consegue sim e eu consigo sim. Tá? É difícil para chuchu, mas a gente consegue sim. Porque aí é nessa hora que a gente tem que falar Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é Jesus. Jesus é amor, porque Deus é amor. Então eu posso amar. Quem me feriu, quem me odeia, quem faz um montão de coisas contra mim. Então, escolha amar
os seus inimigos, porque esse é o sentido do agape, tá? Ou do ágape. Esse é o sentido, amor de escolha, tá bom? Amor de escolha. Alguém tá dizendo aí, você é o sol. Obrigado. Eu lembrei da música do Vando, gente. Por favor. Vamos lá, me perdoa. A gente tá inserido na cultura, né? Vamos lá, então. Então, amem, façam o bem. Olha, as lições aí já estão aparecendo, tá? Verso 28. Se você ama, se você escolhe amar, se você escolhe fazer o bem, aí vem o versículo 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Terceira lição, abençoa. Quarta lição, orem pelos que maltratam vocês. Isso não quer dizer que eu não vou amar quem me ama, que eu não vou fazer o bem por quem faz o bem por mim, que eu não vou abençoar quem me abençoa, que eu não vou orar por quem faz bem a mim, por quem, né? Por quem ora por mim. Hoje mesmo de manhã eu estava orando e me vinha isso. Eu comecei a abençoar um monte de gente, pessoas que têm me abençoado. Eu comecei a abençoar. E eu nem sabia que era essa aqui o texto de hoje. E eu comecei a abençoar uma série de pessoas, né? Eu comecei a falar assim, eu abençoo, e por aí vai. Inclusive vocês que assistem a live, tá bom? Vamos continuar. Verso 29. Ao que lhe bate numa face, ofereça. Olha aí a quinta lição. Ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, quem tirar o que é seu, deixe, sexta lição, que leve também a túnica. Então ele quer, você quer isso? Toma para levar, tá? O que ele está falando? De liberalidade, de generosidade. Se o outro não tem liberalidade nem generosidade com você e te pede e te leva, deixa levar, seja lá o que for, tá? Aqui tá falando de algo material, né? Mas deixa o teu amor ir, tá? Deixa a tua alegria ir com a pessoa, tá bom? Lembra da história do perdão, só te feriu, mas deixa ele ver a tua alegria, não como vingança, mas pelo fato de que você já liberou, de que você já, né, de que aquela pessoa já foi, tá? Verso 30. Dê é a sétima lição. Dê a quem te pede, dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. É a oitava lição. Não exija devolução, deixa levar, tá? Aí vem o verso 31 de Lucas 6. Não tem nem para que explicar, né? Você tá vendo que eu tô lendo os versículos e não tem, tá tão claro, tá tão nítido, né? Que eu até falei assim com Deus, caramba, como é que eu vou fazer? Vou falar de contexto e vou falar de experiências, porque não tem o que explicar aqui, já tá claro aqui o que ele tá falando, né? Só tem as lições que a gente precisa cumprir. É aquela história, alguém já disse aí, falar é fácil, mas esse cumprir é tão bom, né? O checklist, né? Que você dá, consegui cumprir, e por aí vai, aquilo dá um prazer, né? Uma alegria tão grande. Eu tô nesse processo de conseguir cumprir as minhas tarefas diárias, né? Até hoje, agora que a gente entrou em setembro, mês da primavera,
pessoas da minha família fazem aniversário nesse mês, né? O Lucas, o André, o Rafael, um monte de gente faz aniversário, né? Meus primos, nesse mês de setembro. E é um mês muito bonito. Lembrando aos que oraram, eu vou falar isso mesmo aqui, Facebook, YouTube, minha prima Fátima está bem, passou bem pela cirurgia, tá bom? Ela merece que eu fale aqui no meio da live, tá? Tá tudo bem, continue orando agora pela recuperação dela, tá bom? Vamos lá! Então não há tanto o que explicar aqui. A questão é agora, depois que essa live acabar e cumprir. Então eu estou nessa tarefa de, agora em setembro, conseguir agora sim, desde março, com pandemia, com Covid-19, agora sim eu estou conseguindo organizar minha agenda de modo que eu consigo fazer aí 80% a 90% do que eu me propus a fazer naquele dia. Então, eu também preciso ser amável comigo mesma. Preciso escolher me amar, ter paciência comigo, não me exigir tanto. E você também que está desse lado aí. A gente faz, vai fazendo e vai conseguindo organizar a agenda e sendo feliz, e estando com Deus. Vamos embora. Bom, e aí, então, no verso 31 de Lucas 6, o Lucas, por isso que é interessante o que eu falei no início, o Lucas deslocou um versículo que está lá no Mateus, capítulo 7, verso 12, tá? Esse texto tá lá e tá aqui no Lucas 6, 31, ou seja, lembra do que eu falei? Então, o Lucas pegou o texto do Mateus 5, 38 a 48, e ao mesmo tempo ele pegou o texto do Mateus 7, 12 e inseriu aqui no Lucas 6, 27 a 36, tá? Ele percebeu que um texto tinha a ver com outro, vou colocar aqui, e colocou. Que é a chamada regra de ouro ou regra áurea do relacionamento, do viver bem nessa terra. E olha o que diz tanto Mateus 7,12, né, como Lucas 6,31. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então, ainda que o outro não faça isso comigo, que eu faça com ele o que eu gostaria, o que eu quero que ele faça comigo. Então, isso é a regra de ouro. Então, eu trato bem, eu vou tratando bem, eu vou melhorando cada vez mais no meu relacionamento, e a mim também, né? E comigo também. Vou tratando bem, vou fazendo o máximo que eu posso. Vai chegar uma hora que vai quebrar a pessoa, o amor vai invadir a pessoa, não adianta, gente. Isso é natural, tá? Eu tô tendo uma pessoa que tá me ensinando muito isso, né? É como ter mais paciência, porque eu sou agitada, então, como ter mais paciência, né? E aí a pessoa, quando eu tava falando da minha terapia, porque eu faço, né? Porque eu sou normal, eu não sou maluca, eu sou normal. E aí, sobre isso, de que como essa pessoa me quebra todinha, né? Quando fala assim, Alessandra, você tá me ajudando tanto, né? E a pessoa não sabe que ela é que tá me ajudando tanto, né? Trabalhando na minha paciência, porque eu sou ligada no 220, né? E aí nem todo mundo tá ligado no 220. Deus quer que eu desligue do 220. Pois é, quer que eu fique no 110. Então, é isso, desculpe, tá? Beba água, vamos lá. Então, muitas vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho exatamente para isso, para desligar a gente, para fazer calmar, né? E é por aí, tá bom? Então, continuando, o Lucas aqui, então,
Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Trate os outros, alguém está dizendo aí, como você gostaria que tratassem vocês. É dessa forma, sabe? E essa é a regra áurea. Essa é a regra de ouro da vida. E aí me veio a pergunta na minha mente, né? A escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Você que está aí do outro lado. Como é que a gente quer viver? Como é que eu quero viver? Como é que você quer viver? A escolha é sua, a escolha é minha. E aí eu quero colocar a cabeça no travesseiro de noite, né? Desculpe, e satisfeita. Ah, meu Deus, poxa vida, hoje o dia foi tão legal, porque eu tratei bem fulano, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu ajudei, né? Então é por aí, tá? Então, e também, eu ia até colocar essa frase lá no Instagram, eu vou colocar, tá? Mas se você quiser colocar e me dar o crédito, tá tudo bem. Mas eu vou colocar lá que eu queria tava buscando uma imagem, uma foto legal. E isso tá na minha cabeça desde ontem, tá? Uma máxima veio na minha cabeça, eu devo fazer uma poesia sobre isso. Se você perceber que está dando tudo certo, não desconfie. Você aprendeu a ser grato. Você aprendeu a ser grata, tá? Isso veio na minha mente de um jeito tão forte, porque tem aquilo, né? Ah, se tá dando tudo certo, se não tem problema nenhum, né? Se eu não tô aborrecido com nada. Desconfia, hein? Desconfia. Me veio isso na mente. Se você tá vendo, né? Se você perceber que tá dando tudo certo, não desconfia de nada, não. Você aprendeu a ser grato, grata. E aí, porque eu falei assim, Senhor, eu tô com a paz, o negócio tá tão bom, não sei o quê. Os problemas continuam ali. As situações que aborrecem continuam à nossa volta. Só que a gente se sente bem. Então, não é para desconfiar, é porque a gente aprendeu a agradecer. Por tudo. Até pelo inimigo que odeia, pela pessoa que maldiz, pela pessoa que persegue, a gente aprendeu a ser grato, tá? A ser grata, a agradecer, tá bom? E aí eu precisava falar isso nessa manhã. Vamos lá. Agora, no Lucas 6, a partir do versículo 32 até o 36, ele vai dar o exemplo e vai retomar o que ele disse, tá? Que o Lucas gosta de fazer isso. Ele traz o assunto e depois ele dá exemplo e retoma, porque o Evangelho de Lucas é extremamente didático, tá? Extremamente didático. Então diz assim, ó: se vocês amam aqueles que os amam, lembra que ele começou a falar de amor, não foi isso? No 6:27, a primeira coisa que ele disse foi, que Jesus diz amem os seus inimigos. Aí no verso 32 ele retoma, dando o exemplo, uma explicação. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. O que é pecador aqui? Tá? Pecador aqui é no sentido de até aqueles que desprezam a Deus, tá? Até aqueles que não estão nem aí para cumprir a lei de Deus, até aqueles que cometem impiedade, né, que são os ímpios, amam quem os ama. Então não tem diferença nenhuma, tá? Pecador aqui é nesse sentido, tá bom? Versículo 33. Se fizerem o bem, e se você volta no 27, logo depois de amar, está fazer o bem. Olha que legal, ele está costurando, tá? Se fizerem o bem, verso 33, aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso.
Aí agora no verso 34, ele vem com o verbo emprestar. E lá no 28, se ele seguisse né, ele viria com abençoar. E aí ele pula o abençoar, o orar, o oferecer e tal. E aí ele vem para o emprestar. Porque, na verdade, ele vai falar do emprestar, né, sem pedir de volta. Que tem a ver com abençoar quem te amaldiçoa, porque você está fazendo algo sem pedir nada em troca. Tá? Tem a ver com orar por quem mal te maltrata, porque você está orando por alguém que não vai te dar de volta. Tá? Tem a ver com oferecer quem quer te tomar algo, então você tem a ver com deixar que leve, né, de você, tem a ver com dar a quem te pedir, e aí ele resume tudo isso no verbo emprestar. Dizendo o seguinte, e se eles emprestam, né, os pecadores, àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Ou seja, se eu te empresto algo e eu sei que você vai me devolver, que recompensa que eu tenho? Então, 2 hein? Não tem isso. Tô te emprestando, mas são 2 hein? Vai e volta. Não tem isso? Você não fala isso? Pois é. Eu falo isso. Livro, né? Livro. Oh, meu Deus. 2 irmão. Só que tem vários livros meus que foi um V só, entendeu? Isso não me faz falta alguma. Às vezes eu vou procurar algum livro na minha biblioteca que eu quero emprestar para outra pessoa. Aí eu falei assim, ih, caramba, o livro não tá aqui. Aí depois eu digo, ih, já foi. Já foi, porque eu já não lembro mais para quem eu emprestei e a pessoa também não devolveu. Assim como eu tenho em casa livros que eu não devolvi. E aí agora na quarentena já tá tudo separado para devolver, né? Quando eu não sei, mas já alguns eu já avisei, né? Tem livro da biblioteca aqui do colégio em que eu trabalho, que tá comigo, né? Então, na hora certa eu vou lá, vou devolver, mas isso tá lá registrado direitinho, né? Tem livro do outro colégio em que eu trabalhei no Rio, que tá tudo separadinho para poder devolver na hora certa, tá bom? Vamos lá. Mas tá tudo registrado, graças a Deus. Vamos lá. Tem outros livros também, que também tem que devolver, Deus tá me mostrando aqui, mas vamos lá. Então, verso 34. Se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Então, se vocês emprestam, né, na primeira afirmação não é aos pecadores, é às pessoas a quem Jesus está se dirigindo, aos seus discípulos. Então, se vocês emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa vocês terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Verso 35. Vocês, porém... Aí agora ele fecha. Tá vendo como ele é didático? Ele começou a falar de amor, ele falou de fazer o bem, e ele falou de ações em que você vai fazer sem querer receber de volta. Agora, no verso 35 e 36, ele resume. Aí ele deu os exemplos no verso 32, 33 e 34, e agora no verso 35 ele resume, tá? Mileide tá aí, né? E a gente que é professor de português, a gente ensina a fazer texto, né? E aqui a gente tem um texto perfeito. Houve uma introdução, houve um desenvolvimento, e agora na conclusão ele retoma a introdução, que é exatamente o que a gente deve fazer num texto fechadinho, né? Num texto certinho. Vamos lá. Então, verso 35. Vocês, porém, vocês, meus discípulos, vocês que estão me ouvindo, Jesus diz, vocês, porém, amem os seus inimigos. Tá repetindo o verso 27, tá? Façam o bem, tá repetindo o verso 27. Emprestem sem esperar nada em troca. Tá repetindo tudo que veio depois. Vocês terão uma grande recompensa
e serão filhos do Altíssimo. Lembrando que lá em Mateus, capítulo 5, lá pelo verso 44, 45, diz: vocês serão filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui Lucas usa: vocês serão filhos do Altíssimo, tá? Então, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. E aí diz: pois ele, o Altíssimo, é bondoso até para os ingratos e maus. Pois é. Em outro texto diz que Deus vai descer a chuva sobre a plantação de todo mundo. Né? Deus faz descer a chuva sobre os bons e maus, sobre os gratos e sobre os ingratos. Tá bom? E verso 36 ele fecha então dizendo: sejam misericordiosos. Aqui está em grego, né? Mas lembra lá do hebraico, do hesed? Essa misericórdia tem a ver com bondade, generosidade, graciosidade, liberalidade, amor, bondade, tá? Então, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Aquele não usou Altíssimo, aquele usou o Pai de vocês. Então, nessa manhã, né, o nosso texto é esse, e eu vou dizer as lições já, mas eu quero ler o nosso cenáculo de hoje para você, tá? Quero compartilhar com você a leitura de hoje. Amando-nos uns aos outros. Lucas 6, 27 a 36, e foi o nosso texto. Aí vem um outro texto aqui como epígrafe. Epígrafe é esse textozinho que vem aqui, tá? Separadinho, junto. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. João 15, 12, né? Que foi a live desse texto aqui, que Monique, né, e Rosana aí me deram o presente da caneca do Sagapó. Pensando nisso, vou beber água. Vamos lá. Aí vem a experiência do Gabe Herman, de Dakota do Sul, Estados Unidos. Quando eu tinha 11 anos, uma nova família se juntou à nossa igreja. Alex, o garoto de 13 anos dessa família, era um tanto incontrolável. Eu o evitava a maior parte do tempo porque eu o achava muito barulhento e imaturo. Olha só, quem está escrevendo tinha 11 anos e o tal do Alex tinha 13. Depois de alguns meses, minha mãe me disse que tinha marcado uma tarde para eu sair com o Alex. Não fiquei muito animado com a ideia. Minha mãe não me forçou a ir, mas disse que seria bom, porque Alex não tinha muitos amigos. Deus tocou meu coração e concordei em ir. Alex e eu nos divertimos e a partir de então passei muito tempo com ele. Até hoje ele ainda é um dos meus melhores amigos. Deus nos chama a amar todas as pessoas. Acredito que Deus crie situações como essa, lá do Alex, com mais frequência do que podemos perceber. Agora, quando me vejo não querendo estar perto de alguém que é diferente de mim, lembro de quando conheci Alex e penso na bênção que nossa amizade tem sido. Lembro que Deus me ama incondicionalmente. Então, que desculpa tenho para não amar as pessoas diferentes de mim? E aí ele fecha com uma oração e com um pensamento. Amado Deus, ajuda-nos a estar abertos a novas amizades e a amar os outros como tu nos amas, em nome de Jesus. Amém. O pensamento. Deus pode me abençoar por meio de amizades improváveis. Quem sabe, agora sou eu falando, essa pessoa que perturba teu juízo ou que te incomoda muito, pode ser uma amizade improvável que Deus está te proporcionando
né? Ou para mim também, eu estou falando para você e estou falando para mim. E aí vem a oração. Oremos pelas pessoas diferentes de nós, tá? E aí eu quero ler com você algumas perguntas que ele dá aqui e quero deixar isso para nossa reflexão. Primeira pergunta. Existe alguém em sua vida a quem você tem evitado? Como você pode se aproximar dessa pessoa na próxima semana? Segunda pergunta. Já sentiu Deus encorajando você a fazer algo que realmente não queria fazer? Como você respondeu? O que aprendeu com essa experiência? Terceira pergunta. Que passagens bíblicas fazem você lembrar da importância de permanecer aberta a novas pessoas e a mostrar o amor de Deus aos outros? Como você aplica em sua vida o que leu nessas passagens? Quarta. Você já perdeu alguma oportunidade de amar os outros? Quais são alguns passos práticos que você pode dar para tornar-se mais consciente de cada oportunidade? E a última pergunta, daqui do No Cenáculo. Como você acha que sua igreja pode se transformar se cada membro buscar demonstrar o amor de Deus aos que são drasticamente diferentes deles? Diferentes deles. Eita ferro. Pois é. Então, pensa nessas perguntas, porque elas vieram assim, no meu coração, né? Na minha mente. E eu vou refletir sobre elas e vou procurar respondê-las aí, né? De repente até anotar e responder cada uma escrevendo e todo dia ir olhando essas perguntas, tá bom? Vamos às lições então, que são bem simples, em cima dos verbos que a gente leu aí, tá? Porque o texto tá bem didático, então deu para pegar as lições. Lições para nós, do que a gente deve fazer em cima do texto de Lucas 6, 27 a 36. Primeira lição, amem. Amem, não importa quem seja. Verso 27, verso 35. Isso vai estar na descrição do vídeo. Segunda lição, façam o bem, não importa quem seja. Versículo 27, versículo 35. Terceira lição, abençoem, não importa quem. Verso 28. Quarta lição, orem, não importa por quem. Verso 28. Quinta lição, ofereça, não importa a quem. Verso 29. Sexta lição, deixe, tá? Deixe que te leve, seja o que for, deixe. Versículo 29. Sétima lição, dê a quem te pede. Dê a quem te pede. Versículo 30. Oitava lição, não exija devolução. Não exija devolução. Verso 30. Nona lição, empreste sem esperar em troca. Empreste, não é 2 vezes. 2 vezes! Não, empresta sem esperar em troca. Verso 35. E a 10ª lição, sejam misericordiosos. Verso 36. Tá bom? Então, vamos lá. Dá bom dia aí pro pessoal e lê aqui um pouquinho do que vocês falaram aí comigo. Vamos lá, pessoal. Gabriela, bom dia! E o Caleb, tão bonitinho, gente! O Caleb, lá no aniversário dele, o café da manhã do Caleb. Bom dia, Gabriela e Caleb. Bom dia, Ana Cláudia Borga. Bom dia, Lu. A Luciana tá falando aí. Bom dia, Simone Filipes. Vamos lá, um beijo. Miriam Albino. Bom dia, minha flor. Rosângela Marins, bom dia. Débora Borges, bom dia, lindona. Sueli Rangel, bom dia.
Josilene, bom dia aí pro pastor. Deus abençoe. Vamos lá, Luísa, bom dia, Luísa. Liliane, bom dia. Rosilene Silva, bom dia, lindona. Regina Célia, bom dia aí. Bom dia pro irmão Guaraci. Clércia, bom dia. Norma Santos. Pastor Odilon, bom dia, pastor. Deus te abençoe. Obrigada. Bem-vindo aí. Primeira vez que eu te vejo aqui na live, né? No ao vivo. Bom dia, Daniele. Bom dia. Lembrando, a Dani tá fazendo aí umas lives sobre o Setembro Amarelo. Gente, foi de Deus então. Então eu nem me lembrava disso. Tô de amarelo por causa do Setembro Amarelo, gente. Prevenção ao suicídio. Gostei disso. Eu não me lembrava mais.